Olá, alunos de Direito Administrativo 3. É um prazer estar com vocês em mais uma videoaula, onde nós vamos trabalhar os primeiros conceitos de processo administrativo, ok? Beleza. Primeiro, pessoal, nós vamos começar a falar sobre a teoria geral do processo administrativo, para depois nós falarmos sobre o processo administrativo federal e depois o processo administrativo disciplinar, ok? Então, nós vamos começar com a teoria geral do processo administrativo e com uma breve definição do que é processo. Vocês já viram lá na teoria geral do processo o que isso significa, mas nós vamos trazer essa lição um pouco ampla para facilitar o entendimento de vocês. O que é processo, pessoal? Processo é uma relação jurídica integrada por algumas pessoas que nela exercem várias atividades direcionadas para determinado fim. Então, o processo é um conjunto de pessoas que praticam atos concatenados, ou seja, atos que dependem uns dos outros, com o objetivo de atingir um determinado fim, de atingir um determinado objetivo. O processo ele encontra definições em várias áreas das ciências jurídicas. O nosso objetivo é estudar o processo administrativo, mas vocês estudam o processo judicial tanto na esfera civil quanto na esfera penal. No processo, dentro ainda do direito administrativo, vocês estudam o processo licitatório, enfim. O objetivo do processo é atingir um determinado fim. No processo licitatório, por exemplo, o objetivo é finalizar o processo licitatório com a contratação de um serviço ou de uma obra, enfim. Então, o processo sempre vai ter um objetivo final. E através do processo, através dos procedimentos que existem dentro do processo, é que um determinado fim dentro da administração será atingido. Para a gente conseguir compreender melhor, vou fazer um paralelo com o processo judicial. Primeira observação, o processo judicial ele sempre vai depender de um litígio, sempre vai depender de um conflito de interesses. Parênteses, exceto os procedimentos de jurisdição voluntária, que vocês também vão conhecer ao longo do processo civil, ok? Então, tirando os processos de jurisdição voluntária, todos os processos judiciais eles vão existir a partir de um litígio, a partir de uma demanda que impõe conflito de interesses. No processo administrativo, nem sempre vai haver conflito de interesses. Nós vamos ver que pelos princípios do processo administrativo, ele vai ser instaurado sempre que há uma provocação ou um pronunciamento da administração. Até mesmo um protocolo de um ofício no protocolo central da administração pública pode gerar a abertura de um processo administrativo. Então, o primeiro paralelo com o processo judicial é justamente esse. Não necessariamente haverá um conflito no âmbito do processo administrativo. Segundo paralelo com o processo judicial. A relação no processo judicial é sempre trilateral. Ele opõe uma parte à outra, juntos no intermédio do Estado juiz. Então há sempre uma relação triangular no processo judicial. O Estado juiz, uma parte e a outra parte. No processo administrativo é diferente. O processo administrativo sempre vai opor uma parte ao Estado. Então, sempre vai opor o interesse de uma parte, claro, nos processos litigiosos, ao interesse do próprio Estado. O Estado é parte e o Estado é o juiz do processo administrativo. Então, diferentemente do processo judicial, a relação é bilateral no processo administrativo. O terceiro paralelo que nós vamos traçar com o processo judicial é que o processo judicial ele pode culminar numa decisão que é imodificável, uma decisão que constitui coisa julgada, que só é desafiada por aquelas ações que vocês já conhecem lá do processo civil, tanto a ação rescisória quanto a querela nulitatis. O processo administrativo, por sua vez, nunca vai culminar com uma decisão imodificável, porque as decisões no âmbito do processo administrativo podem ser atacados pela via judicial, ok? Então esses são os três paralelos que eu queria fazer do processo administrativo com o processo judicial. Eu disse a vocês que dentro do processo administrativo existem diversas fases e diversos procedimentos. Vamos definir então o que significam os procedimentos. E por que é importante definir o que é procedimento?
Porque para alguns autores, ainda que seja minoritaríssimo, o processo administrativo deve ser chamado de procedimento. E por que eles entendem que o processo administrativo deve ser chamado de procedimento administrativo? Justamente porque a decisão do processo administrativo não é dotada de definitividade, como o processo judicial é. Então, para esses autores, a noção de processo encerra a definição de definitividade de uma decisão ao final daquele processo. Como no processo administrativo não há essa definitividade, para alguns autores é chamado de procedimento administrativo. Mas nós vamos adotar aqui a teoria majoritária, que indica para a gente que o procedimento está contido dentro do conceito de processo, ok? Então, o que é procedimento? Procedimento é o processo em sua dinâmica, é o modo pelo qual os diversos atos se relacionam na série constitutiva de um processo. Então, o procedimento são os atos administrativos praticados dentro do processo administrativo de forma concatenada, de forma a constituir uma linha do tempo, onde os atos são praticados decorrentes uns dos outros. Em outras palavras, o procedimento administrativo é o modo e a forma pelos quais se vão sucedendo os atos dentro do processo. É por isso que a gente não vai adotar essa distinção entre procedimento e processo e vai adotar a teoria de que o procedimento está inserido dentro do processo. Ok? Beleza, pessoal. Próxima observação acerca do processo administrativo. Diferentemente do processo judicial, que é regulado ou pelas normas de processo civil ou pelas normas de processo penal, não há uma norma ou uma única norma que regulamenta o processo administrativo aqui no nosso país. Existem normas esparsas e normalmente cada ente adota uma norma diferente que vai prescrever as regras de tramitação do processo administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, no âmbito federal, nós temos a Lei 9784, que é a lei base do processo administrativo federal, e que diversos municípios adotam, municípios e estados, claro, adotam as prescrições dessa lei federal 9784 para guiar as suas próprias leis, as suas próprias normas de processo administrativo. O município de Viçosa, por exemplo, tem uma lei própria de processo administrativo. O estado de Minas Gerais também tem uma lei própria de processo administrativo. Sem contar diversas outras leis, tanto federais, estaduais e municipais, que disciplinam processos administrativos de outras naturezas, como a Lei 8666, que estabelece o processo licitatório, como a Lei 8.112, que estabelece o processo disciplinar contra servidores públicos federais, e diversas outras leis municipais e estaduais que regulamentam o processo administrativo. Então, não há uma sistematização das normas de processo administrativo no direito brasileiro. Na sua vida profissional, quando você for atuar ou for prestar um concurso público para um determinado ente, você precisa conhecer a lei de processo administrativo daquele ente ao qual você vai se submeter, ok? Então, explicitadas esses conceitos iniciais, vamos traçar o sentido de processo administrativo. Vocês podem seguir aí no material de vocês que está postado no SIGA. O que é processo administrativo? Processo administrativo é o instrumento que formaliza a sequência ordenada de atos e de atividades do Estado e dos particulares a fim de ser produzida uma vontade final da administração. O que isso quer dizer, pessoal? Através dos procedimentos determinados pela lei, os processos administrativos são organizados com o fim de, nessa relação entre Estado e administrado, produzirem uma decisão final, ao final desse processo administrativo, que vai representar a vontade da administração. Então, a vontade da administração, vocês já estudaram em Direito Administrativo 1 ou 2, não me lembro, que o ato administrativo, ele corporifica a decisão da administração. Ele traduz o que a administração está pensando, o que a administração está dizendo. Esses atos administrativos, eles são praticados ao final de um processo administrativo como uma forma de revelar a vontade do Estado, perseguidos todos os procedimentos
que a lei estabelece para aquele processo administrativo. Por exemplo, no processo licitatório, a administração vai seguir uma série de atos como requisição, projeto básico, edital, parecer jurídico, publicação de edital, aí vai ter o certame por uma das modalidades da licitação e ao final vai se produzir um contrato administrativo, que é um ato administrativo, onde a administração vai firmar um vínculo contratual com um terceiro que vai contratar com a administração. Então, o final desse processo foi um contrato administrativo. Então, através do contrato, através do processo administrativo licitatório, a administração se dirigiu a um fim específico, que era contratar um determinado serviço ou contratar uma determinada obra ou fornecimento de material e assim por diante. Então, o processo ele é uma atividade concatenada de atos com fins a obter um resultado final da administração, um pronunciamento final da administração. Ok? Então esse é o conceito de processo administrativo que nós vamos adotar para a nossa aula. Vamos agora estabelecer a classificação dos processos administrativos, porque eles se dividem em algumas categorias específicas. Primeira categoria são os processos administrativos não litigiosos. O que são os processos administrativos não litigiosos? São aqueles em que não há conflito de interesses entre os particulares ou o administrado e a administração pública. Não há qualquer conflito de interesse entre o administrado e o Estado. E o fundamento da existência desses processos de natureza não litigiosa é o formalismo que a atividade administrativa impõe para a administração. Ou seja, pelo princípio da legalidade, pela necessidade de formalizar todos os atos que são direcionados à administração pública, tudo aquilo que se pede da administração pública, são instaurados processos administrativos, muitas vezes, com o fim único e exclusivo de conferir até uma numeração àquela provocação que é feita à administração. Então, se instaura o processo administrativo como uma forma de conferir formalidade, como um modo de conferir formalidade àquilo que se provoca da administração. Então, aquilo fica registrado, aquilo fica formalizado e vai correr no âmbito da administração de uma forma em que não há litígio. Alguns exemplos de processos administrativos não litigiosos. Nós temos o inquérito policial. O inquérito ele traz essa natureza inquisitória, essa natureza investigativa e, portanto, não há sequer necessidade de instauração de contraditório, como vocês já estudam em processo penal, com a professora Luciene, com o professor Bruno. Não há necessidade de contraditório no inquérito porque ele é de natureza investigativa. Então, o objetivo é formar o convencimento, no caso do processo administrativo, é formar o convencimento da administração acerca de um determinado assunto. Há também o inquérito civil, o processo de sindicância administrativa, que também o objetivo é apurar fatos e não de forma não litigiosa. Claro que se essa apuração dos fatos levar à conclusão de que um determinado administrado ou um determinado servidor praticou um ato ilícito, aí sim vai abrir outro processo, que é o processo administrativo disciplinar, que nós vamos dar mais para frente, que aí sim vai ter obrigatoriamente a instauração do contraditório da ampla defesa. Então esses são exemplos de processos não litigiosos. Já exemplos de processos litigiosos, que é a segunda categoria. Eles têm realmente um conflito de interesses e um exemplo é o processo administrativo tributário ou processo previdenciário, onde há um litígio entre o administrado e a administração pública. Em termos tributários, por exemplo, a administração pode estar apurando, a administração pode apurar uma determinada sonegação de um tributo, por exemplo, que além de ser apurado na esfera criminal, também vai ser apurado na esfera administrativa. Aí sim, opondo interesses da administração com interesses do particular. Ok? Quanto ao objeto, classificação quanto ao objeto do processo administrativo. O processo administrativo pode ser genérico, ou seja, todo processo representa um instrumento para alcançar um determinado fim, ou seja,
O objeto do processo administrativo é simplesmente a prática de um determinado ato administrativo ao final do processo. Ou o processo pode ter fins específicos. O que são esses fins específicos do processo? São providências especiais que a administração pretenda adotar por meio de um ato administrativo ao final daquele procedimento. Por exemplo, o processo licitatório. O objetivo da administração com o processo licitatório, que é um processo administrativo específico, é obter um contrato administrativo ao final. Esse contrato administrativo, ele é o ato final que vai ser praticado em decorrência do processo administrativo que começou lá atrás, quando alguma autoridade requisitou a instauração daquele processo. Então, nós vamos opor os processos genéricos aos processos específicos. E como que os processos específicos podem ser classificados? Eles podem ser processos cujo objeto é uma mera tramitação, ou seja, é tudo aquilo que não é abarcado pelas outras classificações dos processos que nós vamos falar mais para frente. Então, o que são os processos com objeto de mera tramitação? São os processos que serão instaurados com o fim de conferir formalidade e conferir alguma forma de registro àquilo que vai tramitar perante a administração pública. Se você protocoliza na Prefeitura de Ubá, por exemplo, um pedido de informação acerca de um determinado contrato, esse pedido que foi protocolizado vai ser registrado em um processo administrativo que vai receber um número específico e você vai conseguir acompanhar a tramitação desse processo quando você guarda esse número consigo. Então, esse é o primeiro processo específico, que é o processo com objeto de mera tramitação. É aquilo que vai conferir uma formalidade mínima para a tramitação do processo administrativo no âmbito da administração pública. Ok? Segundo processo específico, são os processos com objeto de controle. O que se pleiteia ao final desses processos com objeto de controle? É um pronunciamento da administração pública acerca da regularidade dos atos que foram praticados no âmbito daquele determinado processo administrativo. E um exemplo desses processos de controle são as prestações de contas que anualmente a administração pública tem que encaminhar para o respectivo Tribunal de Contas. Vocês já sabem que os tribunais de contas são órgãos de assessoramento do Poder Legislativo que cuidam da análise das contas prestadas pelos entes da administração pública e, ao final, são julgados pelos respectivos poderes legislativos, a partir, claro, da recomendação dos órgãos técnicos dos tribunais de contas. Então, um dos objetivos, ou o principal objetivo dos processos com objeto de controle é obter a aprovação das contas do respectivo ente. Terceiro processo específico são os processos com objetivo punitivo. O objetivo da administração ao final da tramitação daquele processo é punir alguém, seja de forma interna ou de forma externa, por violar alguma lei regente da administração pública. O que são os processos com objetivo punitivo internos? Quando um servidor, por exemplo, pratica um ato ilícito, ele vai ser punido pela administração pública dentro das leis que regem o comportamento do servidor a partir de um processo administrativo punitivo, que no caso é o processo administrativo disciplinar. Ou podem ser processos punitivos externos, como, por exemplo, o processo administrativo tributário, que visa apurar alguma falta no recolhimento de tributos de alguma pessoa jurídica ou de alguém que deveria recolher um tributo, mas não recolheu a administração pública. Então, é um exemplo de processo administrativo punitivo externo. Eu estou tratando e vou punir pessoas externas ao ambiente da administração pública. Ok? Existem também os processos com objeto contratual, como, por exemplo, aqueles processos licitatórios que vocês já conhecem, que nós lembramos por algumas vezes aqui na nossa aula. Existem também os processos com objeto revisional, que são os processos instaurados a partir de recursos contra as decisões administrativas que são impostas no processo administrativo, mas a gente vai ver essa questão dos recursos um pouco mais para frente. Existem também os processos com objeto de outorga de direitos, como os processos onde a administração concede permissões
e autorizações, como por exemplo a autorização para construir, a autorização para demolir, de acordo com as regras próprias da administração de cada ente. Ok? Então, pessoal, percebam, são as noções introdutórias do processo administrativo. Eu achei que nessa aula a gente ia conseguir falar também sobre os princípios, mas é um pouco extenso e eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, ok? Então, na semana que vem, nós vamos falar também sobre os princípios da administração pública aplicáveis ao processo administrativo, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.